Muitos são os fatores, muitos são os problemas que fazem a rosa do deserto apodrecer da raiz para cima, apodrecer o caudex, como a gente chama. E quem sabe você está tratando o problema errado, que nem é o que está apodrecendo a sua rosa, e é por isso que de vez em quando você chega lá e do nada aparece uma rosa do deserto com o caudex podre aí na sua casa. No vídeo de hoje eu vou falar uma série de fatores que fazem com que a rosa do deserto fique com o caudex podre. Vou ensinar como resolver cada um desses problemas e no final vou dar uma super dica que vai ajudar você a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas, maravilhosas e com potencial para florescer o ano inteiro. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cito, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. 3 vezes por semana eu venho aqui e compartilho esse tipo de conteúdo para ajudar você a ter rosas do deserto sempre saudáveis. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal ainda, você está perdendo tempo, sabia? Desse lado aqui tem um botão inscrever-se. Vá lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar vídeo, você vai receber a notificação e vai saber que tem vídeo novo chegando para ajudar você a melhorar a sua coleção e o seu cultivo de rosas do deserto. Olha só, há muito tempo, há muitos anos, aí na casa de uns 4 a 5 anos, que eu e a Norma nunca mais tivemos problemas com rosas do deserto apodrecendo aqui. A gente traz, às vezes, algumas rosas do deserto já podres, né? Algumas que ainda dá para recuperar e a gente recupera, e algumas que já estão 100% perdidas. E quase sempre os problemas são os mesmos. E eu vou falar disso hoje aqui nesse vídeo e vou trazer essas dicas para você, para te ajudar a não enfrentar esse problema aqui, ó, que essa amiga enfrentou com essa rosa do deserto e que acabou de perder essa maravilha, gente. Olha o tamanho dessa rosa do deserto que está assim, ó, podre. Então, olha o tamanho que você vai saber como foi o prejuízo dessa pessoa. E eu quero ajudar você a não ter esse tipo de problema aqui aí na sua casa. Vamos lá então, pessoal, ó. Essa rosa aqui, ó, você percebe que ela tem uma raiz que foi podada, né? E, ó, já saiu a casca, já tá 100% podre. Essa não tem mais aproveitamento nem para a última partezinha aqui de cima, já tá tudo mole. Olha, tinha enxertos que se perderam, o enxerto ainda tá bom. Se for um enxerto bom, nós vamos fazer em outra planta aqui. Mas olha só, gente, essa planta, ó, ela acabou, né? Ela tá assim, ó, só o bagaço, tá? Então, essa não tem mais recuperação. E o que a gente quer ajudar você é nunca mais ter esse tipo de problema aqui com rosa do deserto podre aí na sua casa. Por isso, é preciso você... Vou jogar para lá, viu, gente? Isso aqui tá só o lixo já, ó. Vou abandonar, vou deixar para lá, ó. Ao contrário do que você deve ter ouvido muita gente falar, que diz assim, se regar a rosa do deserto ela apodrece, essa é uma grande mentira, viu, gente? E esse talvez seja o problema que faz rosas apodrecerem, a falta de água. Porque nesse período seco que a gente tem, nesse período que está extremamente seco, e todo o Brasil, né, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está divulgando alertas em todo o Brasil dessa questão de calor, de baixa umidade. Então nós temos esse calor, essa baixa umidade que faz com que o substrato fique muito seco para as pessoas que não regam todo dia. E ali aquelas pontinhas de madeira, aquelas pontinhas de carvão ou de pedrinha, alguma coisa, começa a friccionar, começam a ralar as raízes da rosa do deserto. E aí é a hora que começa a ter uma infiltração, começa a ter entrada de umidade, entrada de bactérias por ali, que ocasiona a podridão da rosa do deserto. Então presta atenção, porque esse é um dos fatores. A falta de água é um dos fatores que faz a rosa do deserto apodrecer. Você precisa sim regar sua rosa do deserto todo santo dia, com bastante água, mas você precisa ter no seu vaso uma combinação que é substrato bom e vaso bem furado. Então, esses fatores, né, você já começa aqui a observar alguns fatores que eu vou falando à medida do vídeo, que de repente estão acontecendo com a sua rosa. Como que ela tá? O vaso é bem furado? Tem bastante buracos? Se você colocar água aqui em cima no seu substrato, ele fica cheio, o vaso, ou você acabou de colocar, já não tem mais água, você já está vendo o substrato. Isso é o que você deve observar para saber. Porque se você coloca água e encher, o vaso fica cheio aqui 1 ou 2 minutos, isso é sintoma que muito em breve essa rosa vai sofrer podridão de raiz. Por quê? Porque o vaso não está bem furado.
o vaso está fazendo com que a água fique retida ali dentro. E esse excesso de água que fica retido ali dentro, com o tempo ele vai meio que cozinhando essas raízes, vai amolecendo, vai permitindo que com o material orgânico presente no seu substrato se desenvolva algumas bactérias. E essas bactérias causam a podridão das raízes e do caudex da sua rosa do deserto. Então, olha só, já falei para você que a falta de água é um dos fatores, o vaso mal furado é outro fator, o substrato que não drena água é outro fator. Então, só aqui são 3 fatores. O substrato, gente, é muito fácil de resolver. Se você utiliza só o substrato de floricultura, só se você buscar na memória aí que você vai lembrar que já perdeu rosa do deserto por podridão de caudex. Se você utiliza terra pura, você vai lembrar que já perdeu rosa por podridão de caudex. Mas as pessoas que utilizam o substrato que a gente tem ensinado aqui no canal, e eu não estou dizendo assim, você colocar hoje e daqui 10 dias apodreceu, não é questão do substrato, é porque quebrou alguma raiz na hora da mudança e entrou umidade. Então assim, pessoas que já usam o substrato que a gente ensina aqui no canal há algum tempo, diminuíram ou zeraram a perca de plantas de rosa do deserto por podridão de caudex. Por quê? Porque é um substrato fofinho que permite o crescimento, o inchaço. Quando o substrato não é fofinho, mesmo que a planta comece a inchar e tenha alguma pontinha, algo pontiagudo, a raiz encosta ali, vai inchando e daqui a pouco perfura e começa a ter entrada de umidade. Então, esse substrato que a gente ensina aqui no canal, que tem vídeo aqui no canal, que muita gente pelo Brasil afora está usando esse substrato, praticamente zerou, né? Ou baixou muito o número de percas, ou zerou. Tem algumas pessoas que falam assim, Cido, ó, eu passei a usar esse substrato na outra semana, estava podre. Por que estava podre? Porque quando você arrancou a rosa, você quebrou raiz e plantou. Porque uma semana é o tempo para essa podridão chegar à planta e apodrecer. Dava para salvar. Agora, uma planta que está 2, 3 meses no substrato, eu não tenho mais registros de casos de pessoas que usam esse substrato que a gente usa, que tenham perdido rosas por podridão de caudex. É claro, se a pessoa usa o substrato que eu ensino e ao mesmo tempo usa o vaso bem furado da forma que eu ensino também. Outro fator que causa muito a podridão de caudex em rosa do deserto é você pegar o seu vaso e colocar ele diretamente no chão ou em uma calçada. Vamos aí para as diferenças, mas o problema é sempre o mesmo. Quando você coloca na calçada, o calor reflete na calçada, o sol reflete na calçada, ela fica muito quente, você pode ir lá, você não consegue andar descalço na sua calçada num lugar que pega muito sol. O sol reflete, volta para o vaso e faz com que o vaso ele superaqueça e faça com que suas rosas do deserto fiquem meio que cozidas ali dentro, amolecidas. Então esse calor é tanto que aos poucos a rosa do deserto vai apodrecendo. Então deixar na calçada sem ter alguma coisa, um suporte para colocar em cima, para isolar desse calor que é refletido ou que passa da calçada para o vaso, é uma saída para você não perder mais rosa do deserto por podridão de caudex em rosas que estão na calçada ou no piso. Agora, quando você coloca ela diretamente no chão, na terra ou na grama, e aí você rega, a água atravessa o vaso e vai para baixo do chão. Ali embaixo do chão ele fica muito molhado, ele fica muito encharcado. As raízes começam a sair para buscar essa água que fica ali embaixo, e aí você acaba, quando mexe o vaso para lá ou para cá, quebrando essas raízes, e aí você vai ter esse tipo de podridão. Isso também acontece quando você coloca em cima de uma tábua, de uma superfície lisa, o seu vaso é furado, e com o tempo você percebe que tem raízes saindo embaixo do seu vaso. Essas raízes que saem ali é um começo, né, um belo achado para podridão. Por quê? Porque elas vão esfregar naquela superfície, vão acabar quebrando, e por ali vai entrar umidade, vai entrar bactérias que vão apodrecer sua rosa do deserto. Então, ter sempre um suporte, algo onde o vaso fica aqui em cima, ele não fica em contato com a superfície lisa, chão, piso, grama, tábua, ele não fica em contato direto com isso. Ter aqui esse contato, quem sabe o pezinho do vaso, a tampinha do refrigerante, isso vai ajudar muito você resolver esse problema aí de raízes que saem. Se você já olhou alguma sua rosa sua e observou que tem raiz saindo para baixo, já é bom você procurar um meio, né, e providenciar a mudança para um vaso maior, para um vaso melhor, para um vaso que vai abrigar ela melhor. Por quê? Porque ela vai apodrecer com pouco tempo. Isso é quase certeza que você
vai ter problema com podridão na sua rosa do deserto, porque essas raízes vão acabar machucando e por ali vai entrar umidade que vai acabar apodrecendo sua rosa do deserto. Olá pessoal, estou passando bem rapidinho aqui para fazer um convite para você que está assistindo mais este vídeo de rosa do deserto. Você está assistindo porque você quer ter rosas do deserto cada vez mais bonitas, saudáveis e florescendo o ano inteiro. E o convite é para você participar comigo de 2 lives, muito conteúdo gratuito, com o tema A Minha Rosa do Deserto Vai Florescer. Será nesta quinta-feira, dia 28, e sexta-feira, dia 29. 2 encontros, muito conteúdo, 2 lives totalmente gratuito aqui no YouTube. Não vai ter inscrição, é só você chegar, clicar no link. E a partir de hoje eu já vou deixar o link disponível para você participar comigo deste evento. A Minha Rosa do Deserto vai encher de flores. Esse é o evento que vai mudar a sua história com Rosa do Deserto. Você vai aprender de vez aquilo que você ainda não tinha aprendido comigo e nem com ninguém sobre Rosa do Deserto. Tá convidado? Então, quinta, dia 28, sexta, dia 29, a partir das 19h30, horário de Brasília. Um abraço e eu espero você. E então eu chego numa parte já para quase finalizar esse vídeo, né? Vou lembrar você também que tudo isso aqui que eu tô falando eu ensino lá na Escola das Rosas do Deserto, em que inclusive estão com as últimas vagas abertas, já tá quase fechando, o link tá embaixo, e também no grupo de ofertas a gente tem postado o link sempre. Você quer aproveitar, aproveita, porque provavelmente vai ser a última vez de 2023 que você vai ouvir falar da Escola das Rosas do Deserto. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A podridão, essa bactéria que causa a podridão, ela está relacionada a duas coisas, uma combinação de 2 coisas que sempre vão estar presentes nos vasos. Primeira, o material orgânico, gente. A questão da água em si não é tão grave, mas o material orgânico, por exemplo, o substrato que você vai e compra na floricultura, que é só casca de pinos, né? Ou um substrato que você faz aí, coloca muito material orgânico. O que é material orgânico? É quando você coloca o pau podre, é quando você coloca casca de amendoim, é quando você coloca qualquer tipo de material vegetal, né, que não se decompôs ainda. Então você vai lá e pega as folhas do couve, a casca da banana, ou qualquer material e coloca. Esse material orgânico, ele prolifera, ele cria, ele aumenta uma espécie de bactéria que vai decompor esse material. E essa bactéria vai ficar ali. Dependendo da quantidade de material, vai demorar bastante. Agora, quando acabar esse material, quando elas acabarem de decompor todo esse material, que não restar mais nada, elas vão para a raiz da planta, e isso vai demorar aí 1 mês, 2 meses, até 4 meses. Vai demorar o período da incubação, o período em que elas vão começar a adentrar nas raízes, podendo apodrecer do dia para a noite, mas podendo demorar até 4 meses essa podridão que vai começando devagarzinho, até que chega um ponto que você não consegue reverter. A combinação de muito material orgânico, vaso mal furado e água, vai ficar aquele melechete, aquela água empoçada no fundo do seu vaso. E aí nós vamos ter a umidade alta do ar e o calor que vai fazer daquilo dali um ambiente propício para o desenvolvimento dessa bactéria, que inclusive já é estudada por pesquisadores brasileiros, e isso vai fazer com que você tenha essa podridão de Caudex. Agora, Cito, você prometeu que no final ia dar uma dica. Gente, calma aí, antes de eu dar a dica. Eu falei vários fatores aqui durante o vídeo. Eu não fui enumerando um por um, mas eu falei vários fatores e de repente um desses está acontecendo. Agora é com você. Você precisa se antenar, observar, perceber o que está acontecendo, o que está fazendo com que suas rosas apodreçam. Porque rosa do deserto com substrato bom e vaso bem furado pode ficar na chuva normalmente que não apodrece. Se as suas estão apodrecendo, tem alguma coisa errada com o vaso ou com o substrato. Mas a dica que eu vou dar para você é exatamente usar um produto para regar suas plantas que vai eliminar exatamente a bactéria que causa a podridão. E que produto é esse, Cito? É a calda bordaleza, tá? Gente, calda bordaleza, não existe receita de calda bordaleza que coloca isso, que coloca aquilo, que coloca... Não, gente, calda bordaleza, só vai 2 produtos na calda bordaleza verdadeira, tá? Então, além disso, o que você usar já é por sua própria conta e risco. Calda bordaleza vai cal hidratada ou cal de construção, né? O cal virgem, pode ser um dos 2, mas as medidas para fabricação diferentes. E é feita também em uma vasilha
de plástico, não pode ser uma vasilha de metal. Então você vai fazer em um balde de plástico, vai colocar cal hidratada ou cal virgem e vai colocar sulfato de cobre nas medidas corretas. A gente tem um vídeo aqui no canal que ensina como fazer esses dois produtos. Cido, eu não sei. E, de fato, ela é dificinha de fazer, sim. Ela é chatinha de fazer, sim. E você corre mais risco de errar do que de acertar. Você corre mais risco de perder a rosa do deserto do que de salvar ela da podridão, se você não der conta de fazer ela direitinho, medir o pH da água direitinho. Então, qual que é a minha dica para você? Você compra o pacotinho, o sachêzinho. Vou colocar aqui também. Borda Mil, Borda Sul. Esses borda aí que já vem preparados são muito bons. Você dilui direto na água e faz a aplicação no seu vaso. E o que você vai fazer? Você vai diluir um pacotinho desse na medida que o fabricante escreveu no verso do pacote. Eu não sei qual que você vai comprar, calda bordaleza que você vai comprar, mas você vai achar aí, Borda Mil, Borda Sul, ou o Cupro da Jimmy. E aí atrás tem a receitinha, tantos gramas, ou esse pacote pode ser diluído em tantos litros de água. Você vai fazer aquilo, exatamente aquilo, diluir, e as araras hoje estão na festa ali, ó. Você vai diluir nessa medida que o fabricante colocou ali atrás, indicou ali atrás. E vai pegar o caneco e vai sair regando em volta da planta, colocando água em volta dela no substrato. Molhe bem. Por quê? Porque a calda bordaleza vai eliminar essa bactéria que causa a podridão de raiz. Outros produtos podem fazer isso, mas são produtos muito mais caros. Então vai baratear, vai facilitar, vai render bastante e vai acabar com essa questão de podridão de raiz. Calda bordaleza, tá? Vou deixar aqui de novo as fotinhas. Você pode comprar qualquer um desses aí, eu vou colocar em mais de um lugar aí. E na medida que o fabricante indicou, você vai diluir e regar ali com um caneco, vai derramar uma porção em volta da sua planta uma vez por mês. É suficiente para você ter um substrato livre dessas bactérias e acabar com a podridão, é claro, tomando todos os cuidados que eu falei antes. Se você não conhece o nosso grupo de ofertas ainda, vai no link lá embaixo, que lá no link vai ter link. Ó, você clica, entra no grupo de ofertas do WhatsApp, porque lá eu vou colocar link para várias formas de calda bordaleza para você resolver o problema de podridão de caldex aí. Fechou? Segue a gente ali, ó, se inscreve ali. Estamos chegando nos 200 mil seguidores. É um dos canais que mais cresceu em menos tempo no Brasil. E eu tô contando com você para a gente continuar crescendo. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.